Dando continuidade ao assunto do perdão, hoje eu quero falar a respeito de auto-perdão. Porque sempre que a gente pensa, nesse tema de perdoar, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça da gente é que a gente tem que perdoar alguém, ou seja, perdoar outra pessoa. E dificilmente a gente para pensar na importância de se perdoar, de entender a própria história. Então a gente fica preocupado em perdoar os outros, muitas vezes esquece da gente mesmo. E tem um detalhe bem importante aí. Muitas vezes a nossa dificuldade em perdoar a gente mesmo, ela está totalmente relacionada à dificuldade que a gente tem de perdoar os outros. E por que é extremamente importante esse auto-perdão? Se eu não consigo me perdoar, se eu não tenho aceitação pela minha história, eu carrego comigo uma energia de culpa muito grande, ainda que inconsciente. Então, eu caminho pela vida carregando esse peso. Se eu vibro uma energia de culpa muito grande, o que inconscientemente eu penso? Que eu sou culpado. E o que um culpado merece? Se eu penso que eu sou culpado, logo eu mereço um castigo, uma punição. Se eu mereço ser punido, se eu mereço ser castigado, se eu mereço tudo isso, eu entro num processo que inconscientemente eu começo a destruir todas as áreas da minha vida. Então qualquer coisa boa que se aproxime de mim, ou qualquer coisa boa que comece a acontecer, eu começo a inconscientemente destruir tudo isso. Eu estou repetindo a palavra inconscientemente várias vezes propositalmente, para que você perceba que esse processo muitas vezes, ele não é, muitas vezes não, nunca é, proposital. Eu vou aqui destruir a minha vida. Claro que não. A gente faz isso sem perceber, pela frequência de culpa que a gente está vibrando. Então eu sou culpado, eu mereço uma punição e eu começo a me punir, eu mesmo. E eu entro num processo de sabotagem, de autossabotagem muito profundo. E isso vem com essa carga da culpa. A culpa é muito diferente da responsabilidade. No outro vídeo que eu falei sobre perdão, eu falei muito sobre responsabilidade. Só que veja, a responsabilidade é muito diferente de culpa. A responsabilidade ela traz cura, ela traz esse empoderamento. E a culpa, muitas vezes, eu já falei isso em outros vídeos, que energia densa tem inteligência, e ela sempre vai tentar se passar por uma coisa boa, porque senão você não entra nela. E a energia da culpa, ela gosta de vir disfarçado de responsabilidade. Só que a responsabilidade traz cura e a culpa traz destruição. Então veja a diferença entre aceitar a sua história, ter responsabilidade com a sua cura, e veja a diferença entre se culpar, trazer um peso, não aceitar as coisas que aconteceram com você. Quantas coisas que acontecem na sua vida ou aconteceram, que você olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que eu fiquei com tal pessoa? Meu Deus, como é que eu fiz tal coisa? Aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? É momento de colocar auto-perdão na história. Porque naquele momento você deu o melhor que você podia dar. Você fez o melhor dentro do que o seu grau de consciência poderia fazer. A verdade é que não existe certo e errado. A gente determinou isso. E a gente determina isso pelo julgamento. E é justamente esse julgamento, a gente se julgar e julgar o outro, que adoece a gente. E a gente fica se julgando o tempo todo. Não tem certo e errado. Dentro do seu nível de consciência, você está sempre dando o melhor que você pode dar. Então o melhor que você podia fazer é aquilo. E para pensar, se você não tivesse ficado com determinada pessoa, se você não tivesse passado por determinada situação, essa situação que você julga ser muito tenebrosa na sua vida, você teria aprendido o que você aprendeu? Você saberia as coisas que você sabe hoje? Você seria a pessoa que você é hoje? Você teria chegado onde você chegou hoje? Porque às vezes eu olho para a minha história, como eu falei no outro vídeo, dos meus atores, e eu penso assim, gente, é tão perfeito que se determinada pessoa, que até determinado momento eu achava que tinha causado na minha vida, se aquela pessoa não tivesse aparecido na minha vida, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. E eu sei, inclusive, quero agradecer pelo carinho que eu tenho recebido em relação aos vídeos, eu sei que esses vídeos têm ajudado muita gente. Então veja só, eu não estaria fazendo esse trabalho que eu estou fazendo hoje, eu não atenderia as pessoas que eu atendo, eu não faria as palestras que eu faço, se as pessoas com quem eu me relacionei, que até um determinado momento da minha vida
eu julgava que tinham destruído a minha vida, e na verdade essas pessoas foram os meus professores e foram presentes para minha vida. E aí nesse momento que eu consigo reconhecer isso, reconhecer que as escolhas que eu fiz foram as melhores que eu podia fazer para o meu aprendizado, começa a entrar a aceitação na minha história. E sem esta aceitação, o auto-perdão não acontece. Porque imagina muitas vezes, olha o que eu falei da diferença da culpa e da responsabilidade. Pode ser que você assistiu o vídeo anterior e ao invés de trazer uma responsabilidade para você, você trouxe culpa. E começou a pesar para você a sua história. Não, a história é olhar com responsabilidade, é com leveza. A história é trazer essa leveza, tirar o julgamento, ficar com o aprendizado que fica. Então, o mais importante dessa história toda é o aprendizado. Como eu falei, não existe erro, não existe certo, não existe errado. Existe o aprendizado. A gente determina que está certo ou errado pelo julgamento. E a gente se julga o tempo todo. E por isso, muitas vezes, a gente tem medo de ser julgado pelo outro. Porque o tempo todo a gente já está se julgando, mesmo sem perceber. Então a gente se julga, se autocritica e a gente acha que o outro vai fazer a mesma coisa com a gente. E a gente precisa ir se limpando dessa prática. Sem essa aceitação que eu falei, essa aceitação dos seus atores, da sua história, das escolhas que você fez, não tem como chegar ao auto-perdão. E o auto-perdão é extremamente importante na sua construção de amor próprio, de autoestima e de cura. Faz parte desse processo. Então, tire o julgamento da história, tire o peso da história, tire a culpa da história. Você fez o melhor que você podia fazer. Olha, por pior que tenha sido o que você fez naquele momento, era o melhor do que seu nível de consciência podia fazer. Porque eu sempre falo assim, se a pessoa souber que ela está errando, ela não vai errar. Né? Usando a palavra erro, que eu já falei que não tem certo e errado, mas vamos usar essa expressão. Se a pessoa souber que o que ela está fazendo não é bom, vai trazer dor, é óbvio que ela não faz, porque ninguém é idiota. Então, se a pessoa está fazendo, é porque dentro daquela compreensão ela entende que é o melhor, ela está buscando acertar. Então, precisa ampliar o nível de consciência, aí a pessoa vai aprender, vai perceber, mas é justamente porque ela praticou aquilo que ela aprendeu que aquilo não era o ideal. Então, comece a abraçar cada coisa que você fez na sua história como seu professor. E aí vai ficar mais leve para você caminhar. A gente vai tirando esse peso da história, vai caminhando mais livre. Então lembra sempre disso, antes de você pensar em perdoar o fulano, em compreender o ciclano, olha para você. Quanto de auto-perdão está faltando para você? Quanto de aceitação está faltando? Porque enquanto você estiver carregando culpa, é como eu falei, você vai ficar se autodestruindo. Não vai entrar prosperidade na sua vida, não vai entrar felicidade. Se vier um relacionamento amoroso que possa fazer bem para você, você vai dar um jeito de se auto-sabotar, porque você precisa se destruir, você é culpado. Então, essa energia bloqueia tudo no seu campo. E o perdão precisa entrar para limpar. Então, antes de perdoar qualquer pessoa, perdoar a si mesmo.